Ele sentiu logo cedo uma atração irresistível pelos palcos e embarcou com tudo nos tablados da vida. E deu certo! Construiu uma carreira respeitável tanto no teatro como nas telas, uma trajetória de 45 anos. No Persona de hoje, o ator, diretor e produtor teatral Tuca Andrada. Tuca, é um prazer te receber aqui no Persona. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, prazer é todo meu. Sentar nessa cadeira que tantos mestres meus já sentaram é uma honra para mim. Opa! A honra é nossa. Tuca, você nasceu no Recife nos anos 60 e ficou por lá até meados dos anos 80. E a cidade vivia aí uma época de efervescência cultural, né? No teatro, na música, nas artes. Então, para começar o nosso papo, bora falar um pouco desse panorama da cultura na sua infância, na sua juventude por lá? Porque ainda existia um movimento muito grande de teatro, né? Havia muitas produções locais que ficavam meses em cartaz mesmo, né? E eu comecei depois teve uma certa decadência, mas eu comecei aí, né? Onde havia, inclusive atores de São Paulo, do Rio, iam para lá e faziam produções lá, né? Ficavam temporadas lá. Foi um período muito... caldeirão, né? Muito frutífero para o teatro pernambucano. Né? Não só para o teatro, né? Não, mas é porque o cinema e a música, eles vêm um pouco depois, aí já é mais da década de 90. Né? Eu comecei a fazer teatro em 1980. Então, fui embora de lá em 86. Então, seis anos que eu passei lá já era o final de uma época em Pernambuco tiveram muitos grupos de teatro muito importantes. O TAP é um deles, né? O Teatro Amador de Pernambuco, que é um teatro que era o TBC de lá, entendeu? Era grandes atores, e se chamava Bibi Ferreira, dirigiu, Zimbis, que dirigiu lá. Então, na década de 40 e 50, existia uma efervescência cultural. Existia uma televisão lá, que era a TV Jornal do Comércio também, que era toda produzida lá, né, os programas produzidos lá. Depois houve uma decadência e depois começou a subir de novo. Aí, na década de 90, vem o cinema, vem a música. Artes plásticas sempre foi uma coisa que continuou. Agora, pode-se dizer que você começou a se experimentar como ator ainda na época de escola, né? Ainda dentro do colégio? Criança. Eu brincava de teatro. Eu obrigava meus irmãos e meus amigos a fazerem teatro comigo, que eles detestavam, mas eu obrigava eles. Não sei como eu conseguia convencer, mas eu brincava muito, eu gostava muito, eu sempre gostei. E na escola? Na escola. Na verdade, eu comecei a fazer teatro na escola. No cursinho, no científico, né, como chamavam. Foi aí que eu comecei a fazer teatro. Você lembra da primeira peça? Lembro. A Bruxinha que era boa, de Maria Clara Machado. Maria Clara Machado. Muita gente começa com essa peça. Gente, Mas você não tinha ninguém da família ligado à arte, nada, né? Nenhum ramo artístico. Não existe um pintor, não existe um escritor, nada, nada mesmo. Eu inventei isso na minha cabeça e a primeira vez que eu fui a um teatro e ao cinema, eu fiquei muito siderado com aquilo tudo que eu estava vendo. Eu disse, eu quero estar debaixo dessa luz, eu quero fazer alguma coisa aí. Eu não sabia o que era. Eu era muito criança para isso, acho que uma peça infantil, alguma coisa assim que eu fui ver. E aquilo me deixava muito excitado. Isso aí eu ficava falando daquele negócio que eu tinha visto. E sempre quis. Aí, depois dessa experiência do colégio, da infância tal, que se obrigava todo mundo a fazer teatro com você, você passa a fazer parte dos grupos de teatro amador lá do Recife, né? Eu acho, pela minha pesquisa, que a sua primeira peça foi o Cachucha? Não, Cachucha foi uma das últimas. Ah, foi uma das últimas? Então eu conta aí. Eu fiz vários infantis, né? Eu fiz uma peça que era do Guilherme Coelho e do Jomar Muniz de Brito, chamado Tal e Qual, Nada Igual, que era uma revista musical. Eu fiz Sonho da Noite de Verão, lá com Antônio Cadengue, que é um diretor que já faleceu, mas um diretor importante. Importante no Recife, né? Fiz Deus, de Woody Allen, fiz A Cantora Careca, do Ionesco, também do direção do Cadengue.
Eu fiz muita coisa, eu não parei, desde que eu comecei a fazer teatro, eu nunca parei de trabalhar na minha vida. Agora, Graças você a Deus. entrou no teatro amador através do quê? Eu fiz eu já tinha saído, eu fazia parte, eu estudava num colégio chamado Contato, colégio de curso, que tinha um grupo de teatro, foi aí que eu comecei a fazer. A Buchinha que era boa foi lá. E aí eles montaram o Alto da Compadecida para um festival de arte que tinha no final do ano. Mas deu tão certo que a gente resolveu fazer uma temporada no Teatro Parque. E aí foi muito legal. O próprio Ariano foi assistir, né, enalteceu, gostou muito de mim, falava, eu fazia o João Grilo. E daí eu fui começando a ser chamado para fazer outros trabalhos fora. Né? Mas até aí era só no grupo de teatro do colégio mesmo. Aí eu fui chamado para fazer umas outras coisas e fui emendando uma coisa. Fazia infantil e adulto ao mesmo tempo. E é uma grande escola. Eu acho que a maior escola para um ator é fazer, né? Exatamente. Tá no palco mesmo, não tem, não tem outro aprendizado melhor. E aí a gente tem a mensagem de uma atriz que te acompanhou nessa série de trabalhos lá no Recife ainda. Olha só quem é. Tuca Andrada, um grande ator, sem dúvida. Nós participamos aqui em Recife de uma montagem do Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare, com direção do Antônio Cadengue. Era um grande espetáculo mesmo. E Tuca fazia o Barão, que é um personagem muito interessante, bem popular, né? Um camponês que sofre um encantamento e que a rainha das fadas se apaixona por ele. E o Tuca, com aquele porte esguio dele, né, ficava muito interessante nesse papel. Éramos todos jovens e cheios de iniciativas e ainda somos. Depois ele saiu daqui, migrou, né, para Rio de Janeiro, São Paulo, para ter uma evolução na carreira dele, e teve, ainda bem que teve, porque ele é um grande ator. E recentemente, o ano passado, 2023, nós participamos da série Guerreiros do Sol. Eu digo que, Tuca, você é um homem muito especial, muito doce. Espero que tudo de bom aconteça para você, as coisas mais positivas possíveis, porque você merece. Você é um homem de valor, você é um grande ator e é voé para você, querido. Beijo. Augusta Ferraz. Augusta Ferraz é uma grande atriz pernambucana. Eu já vi um trabalho dela memorável no A Mais Forte, do Strindberg, que ela arrebentava, isso muitos anos atrás. Mas a Augusta a gente acompanha sempre está presente. E agora nos encontramos mesmo nessa Guerreiros de Sol, lá na TV Globo, que nem foi lançado ainda. Não foi lançado ainda, né? Agora, a Augusta não falou aí, mas você ficou conhecido por lá como o príncipe dos atores. É isso mesmo? Ela tinha um baile do carnaval chamado Baile dos Artistas, que eu acho que tinha, por aqui em São Paulo, no Rio, também tinha uma coisa assim, Baile dos Artistas, e escolhiam o rei, o príncipe. A gente chamava, quer ser príncipe? Eu disse, quero. Vambora. E aí fomos, mas foi isso, uma brincadeira, foi uma farra mesmo. Não? Tinha um rei? Tinha, só que eu não me lembro quem era, né? Já faz muito tempo. Eu tinha uns 19, 20 anos, não me lembro mais. Agora, estava vendo aí 3.000 pessoas, mais de 3.000 pessoas assistiram o Sonho de uma Noite de Verão. E as temporadas eram curtas, não eram temporadas grandes. Quando era uma peça comercial que se montava, aí tinha mais. O Shakespeare era um pouco menor, como até hoje né? Isso acontece. Mas era isso, a gente tinha um mercado local, assim, tinha pessoas que viviam de teatro localmente. Hoje em dia é mais difícil. Agora, em determinado momento, você decidiu que o palco seria mesmo o seu destino e aí você foi para o Rio de Janeiro, não é isso? Eu fui ver qual era, né? Se arriscar lá na carreira artística e tal. A família apoiou essa decisão? Teve choradeira? Como é que foi? Eles não tinham muita saída, na verdade, porque eu já tinha 21 anos quando fui para o Rio e eu tinha trabalhado. Eu trabalhei durante um ano numa loja que é de um grande ator também, chamado Germano Raiuti, um grande ator brasileiro, faz muito filme, e aí juntei dinheiro mesmo e vim para o Rio. Trabalhei Quer dizer, foi uma coisa planejada, Foi pensada. planejado, totalmente planejado. Na verdade, eu queria vir mais cedo, com 18 anos, mas eu não tinha como, e a minha mãe disse não.
Com os 21 eu não pude falar mais nada. E não só pela carreira artística, né? Porque você costuma dizer, eu sou uma pessoa do mundo. Eu acho assim, mesmo que eu não fosse ator, né? Não lidasse com performance, enfim, com esse mundo que eu lido, eu sairia de Recife, eu sempre quis sair de Recife. Né? Eu acho que eu tenho uma mania portuguesa de ficar olhando o mar o tempo todo, eu olho muito o mar, como eu sempre morei em cidades praeiras, então eu adoro fico horas olhando, então, e sempre digo, o que tem do outro lado? O que tem do outro lado? Sempre isso na minha cabeça, então eu sairia de qualquer jeito. Bom, aí surge um convite para o musical para crianças, um pequenino grão de areia. Né? Exatamente. Mas olha só quem abre esse assunto aí. Tuca, você não imagina a alegria que eu sinto em poder falar de você, lembrar da primeira vez que eu vi você atuar, que me impressionou demais a sua alegria, sua tranquilidade, sua segurança. Você tinha 20 anos, interpretava o Bottom do Sonho da Noite de Verão e era muito impressionante um ator tão jovem com aquela desenvoltura, com aquela movimentação de palco, com aquela segurança que você sempre teve. E o que me impressiona até hoje é o prazer com que você faz isso. É muito evidente. Eu tive muita sorte de ter o Tuca protagonizando uma das primeiras peças que eu escrevi nos anos 80, O Pequenino Grão de Areia. E com essa peça ele foi indicado a prêmios, ganhou prêmios e tudo mais no Brasil inteiro, no Rio de Janeiro, em festivais e tudo mais. E é com muito orgulho que eu falo de você, de ter participado um pouco da sua trajetória. Parabéns pela sua carreira, que você conduziu tão bem. E um grande beijo, um grande abraço para você. Axé. Essa história é muito engraçada, porque eu trabalhava nessa loja, eu era vendedor, e aí eles iam, esse grupo ia para, que o João estava dirigindo, ia para um festival de teatro em Ponta Grossa. E eles pararam no Rio de Janeiro porque um dos atores acabou que não podia ir. E eu estava trabalhando na loja. Eu disse, mas eu também não posso ficar uma semana em Ponta Grossa, nunca vão me deixar. Aí ele disse, então não sei, a gente vai chamar outra pessoa para fazer. Eu disse, então peraí, eu fui na loja, pedi demissão e fui para Ponta Grossa fazer, e lá pediu demissão. Todos os prêmios. Aí depois montamos no Rio de Janeiro. Depois a gente montou. O Tônio Carvalho era um dos jurados, que era um produtor, um escritor, né, carioca. Você ganhou o prêmio com isso? Você ganhou o prêmio? Foi indicado? Ganhei, fui indicado para o Mambembe, que tinha um prêmio Mambembe, e ganhei prêmio lá, ganhei prêmio Ponta Grossa e em outros lugares teve prêmio sim. Você lembra da música do Pequenino Grão de Areia? Um pequenino grão de areia, que era um pobre sonhador, olha do céu veio uma estrela, como é? Imaginou coisas de amor. Passaram anos, muitos anos, ela no céu, ele no mar. Dizem que nunca o pobrezinho pôde com ela se encontrar. Se houve ou se não houve alguma coisa entre eles dois, ninguém pode até hoje explicar. O certo é que depois, muito depois, apareceu a estrela do mar. É isso. E João compõe as músicas também. É um espetáculo muito bonito. O espetáculo foi montado várias vezes. Aqui em São Paulo foi montado várias vezes esse espetáculo. É um espetáculo muito bonito, muito bonito. Um texto muito legal para criança. Naquele mesmo ano, você trabalhou na Estrela d'Alva também, com a multitalentosa Marília Pêra. Como é que você chegou lá? Eu fui fazer um teste lá. Havia essa produção, eles abriram um teste, era um musical. Eu acho que foi o começo dessa era de musicais que teve até, especialmente esses musicais biográficos. E houve um teste. Eu fui e passei no teste. Foi a minha primeira vez que eu tinha sido. Minha primeira vez no teatro, caramba, Marília Pêra, Jorge Fernando, entendeu? Era pessoas assim, que eu via na televisão, que eram meus ídolos, entendeu? Foi muito difícil, né? No começo, muito difícil. Foi um susto muito grande, né? A primeira vez que eu vi Lima Duarte na minha vida, foi um susto, entendeu? Quando você vai... Eu estou contrastando com esse cara que eu estava vendo ele na televisão. É muito estranho, até você normalizar isso. Você fazia parte do coro? Tinha pequenos personagens, mas era o coro. Até aí, eu tinha bicos, trabalhos em outras coisas. Eu não sobrevivia como ator, obviamente. E o que você fazia para se sustentar? Animação, garçom, loja, o que pintava. Eu tinha que comer, eu tinha que me virar, entendeu? Quer dizer,
De noite, ali do lado da Marília Pera. Não, aí quando eu entrei para fazer, aí já tinha um salário, eu já conseguia me pagar. Quando eu entrei também no Estrela d'Alva, havia um elenco enorme, era muito grande o elenco mesmo. Aí as pessoas foram me indicando, tem um teste aqui, procura aqui, vai aqui, não sei o quê. O povo me acolheu mesmo e eram pessoas muito carinhosas, foram muito carinhosas comigo. Né? E aí eu fui procurando, fui me virando, mas vez por outra eu tinha que conseguir um biquinho para ganhar. Para poder pagar o feijão com arroz, com certeza. Muito bem. Você estava lá no Rio de Janeiro, começou a atuar com mais frequência nos palcos, aí viria a televisão, né? Mas vamos deixar esse novo capítulo da sua vida para o próximo bloco. Voltamos já com o Tuca Andrada. Estamos de volta para a nossa conversa com Tuca Andrada. Pois é, Tuca, vamos falar então de televisão. Você começou com algumas participações em novelas, mas seu primeiro trabalho de destaque foi em O Dono do Mundo. Sim. E aí você interpretava o bandido Ladislau. Mas antes de falar sobre isso, olha só quem fala um pouquinho sobre essa novela. 1991, O Dono do Mundo. Minha primeira novela na Globo. A realização de um sonho, né? E te encontrar, né? Te conhecer nesse trabalho. E lembro que admirava demais o seu trabalho, né? Tinha um carisma, tinha uma força, o seu Ladislau. Era um personagem que eu gostava de acompanhar. E você é um ator que eu gosto de acompanhar. Né? Você é dos bons, então... É isso. Dono do Mundo foi esse momento de encontros, né? E de encontros e de processo. Então, abraço grande para você aí. Até. Figura. Hoje é uma figura. Foi mesmo. A gente foi o meu primeiro trabalho, assim, grande televisão dele e da Letícia Sabatella. E era nós três. A gente, né, tinha não era um triângulo porque era ele e eu que me metia no relacionamento dos dois personagens. O meu personagem se metia no relacionamento dos dois. Mas os três estavam começando ali naquela hora. Né? Começando, assim, tendo uma chance. Espontando, né? Para mostrar. Agora, você, vamos dizer, até então você só tinha trabalhado nos palcos. Né? Eu tinha feito pequenas participações, mas nunca um personagem como ele. E ter o Ângelo e a Letícia assim do lado foi muito bacana, porque a gente se deu muito bem, né? Eu adoro, admiro. Mas você pegou logo a cancha de câmera, estúdio, essas coisas? Nada. Eu lembro do Dono do Mundo, uma vez a gente estava gravando, era um externo, não me lembro daqui. Aí o Denis Carvalho, que era o diretor-geral, falou assim, vem cá, ver você. Aí ele me chamou. Aí eu tinha acabado de fazer a cena, fui lá ver. Quando eu olhei, eu disse, meu Deus, coisa horrível. O que eu fui inventar de fazer isso na minha vida? Eu juro, a vontade que eu tinha de sair correndo dali. Porque quando você se vê pela primeira vez gravado ou filmado, né, você vê ângulos que você não vê, você ouve a sua voz, que você não só ouve. Né? De outra forma, né? É outra coisa. E você vê isso fazendo um personagem, isso não horrível, isso tudo. Acabou que o personagem foi um sucesso, mas eu fiquei aterrorizado. Até hoje eu não vejo revisão de cena. Você não gosta? Não gosto. A não ser que o diretor fale assim, vem ver, porque ele precisa corrigir alguma coisa, alguma posição minha na frente da câmera. Mas eu pedi para ir ver, não, porque eu sou muito crítico, muito chato comigo mesmo. Agora, você já declarou que você não tem um processo claro de composição do personagem, principalmente para televisão, né? Mas como esse, o Ladislau, era o seu primeiro papel importante numa novela, você disse que você se dedicou com mais afinco, tal, até para pegar o jeito da coisa. Como é que foi? Primeiro que eu era um nordestino. Com um sotaque nordestino, eu fazia um cara que era, né, do subúrbio carioca. Então, eu tinha que ter, né, dominar o meu sotaque. Eu nunca quis perder, mas normalmente, falando em casa assim, eu tenho meu sotaque nordestino. Num personagem que não seja, óbvio que eu seguro esse sotaque, entendeu? Eu sei controlar ele. Então, a primeira coisa foi ter esse controle e pegar um jeito mesmo carioca que é completamente diferente do jeito que eu tinha, né? Porque acho que cada região do Brasil tem muitas particularidades, né? Cada um é bem diferente um do outro. E foi isso. Eu e o Angelinho, a gente foi algumas vezes para Madureira
Eu acho que a história se passava em, não sei se era Madureira ou Cascadura, era um desses 2 subúrbios. E a gente foi para lá, a gente ficava andando pelas ruas, vendo como é que era, como é que o povo se comportava, porque ele é daqui de São Paulo, eu de Recife, então a gente estava mais por fora. Mas você disse que tem alguns truques que o ator pode lançar mão na hora de interpretar na televisão? Acho que o negócio da televisão é que você tem a possibilidade do corte. Né? O seu erro, ele pode ser, né, refeito. O teatro, não. O teatro é a possibilidade do erro eterno. Entendeu? Se você errar, você tem que se virar ali. Isso me agrada muito, isso me desafia muito. Né? Você vai fazer um espetáculo, você não sabe o que vai acontecer. Mesmo que você diga, eu vou fazer piloto automático, que não tem muita graça fazendo piloto automático, você pode se esborrachar. Né? Porque o teatro está vivo, ele está acontecendo aquela hora. Por isso que eu acho que essa bobagem de, o teatro morreu, o teatro não morre nada, não morre. A gente precisa dele. Entendeu? Fato é que você fez muitas novelas, ficou conhecido pelo grande público pela televisão, mas o teu lance mesmo é o palco. Né? Eu fiz muito mais teatro do que cinema, bem menos do que televisão. As pessoas me conhecem muito mais pela televisão, mas minha vida em teatro é muito maior, entendeu? Muito maior. Sempre foi. Se você pegar o meu currículo, eu tenho muito mais peças do que novela ou trabalhos para televisão. O palco é a tua vida, né? É o que te dá essa... Me dá ganas de viver, me dá vontade de viver, ele me desafia o tempo todo, entendeu? A palavra é tesão. Eu não quis isso, não quis usar, mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. Assim, eu vejo isso porque quantas vezes eu cheguei no teatro doente, entendeu? Com a garganta doendo, às vezes com febre, às vezes gripado, e tem que fazer espetáculo, e você bota o pé no palco, bum, espera aí, cadê? Não sei onde é que foi a doença. Ela vai embora mesmo. Depois você se acaba. Quando acabou o espetáculo, você também se acaba. Mas tem uma magia ali dentro. O Abujamra, que era um homem extremamente cético, ele falava sempre isso. Mas tem um lugar aí que é escuro, que a gente não sabe o que acontece mesmo. E tem mesmo, tem. Não dá para confiar isso fazendo um personagem. Não dá para confiar nisso. Mas que existe isso, existe. Existe um lado que você não passa pelo racional. Eu não sei se você vai lembrar, mas aqui na TV Cultura você atuou num teleteatro um difícil chamado 200. Isso. Dirigido pelo José Renato. José Renato. Grande José Renato. E aí foi um trabalho diferente, porque era um teatro filmado, encenado e exibido na televisão, com plateia, sem tempo para ensaiar. Isso que eu ia falar. Eram uns muito poucos rápido. ensaios e aí, gravando. Como é que foi isso para você? Foi muito... Primeiro, trabalhar com o José Renato já era, né? Já valia qualquer esforço. Qualquer coisa. Né? Era aula, assim. Eu tive muita sorte na minha carreira. Eu trabalhei com pessoas muito especiais, assim. Pessoas que construíram o teatro brasileiro e isso, eu me orgulho mesmo disso. Mas, assim, era muito texto. Eu acho que esse texto ele foi para o teatro feito pelo Milton Moraes, não foi isso? Milton Moraes, exatamente. E tem mais 2 atrizes, mas é muito texto, muito texto. Eu ficava desesperado. Eu estava fazendo aqui o Orlando Silva, foi na mesma época que eu estava fazendo o Orlando Silva. Então, em vez de eu voltar para o Rio, que era a minha casa, eu ficava aqui a semana toda decorando. Eu disse, eu não vou nem para o Rio, porque senão alguém vai me chamar para sair, alguém vai ficar trancado no hotel decorando. Mas foi ótimo. A gente gravou, se eu não me engano, lá naquele teatro Maria de la Costa. Maria de la Costa. Não é? Foi bem lotado, tinha um público enorme, eu não acreditei, achei que não ia ninguém, muito lotado. E as pessoas reagiram muito bem, é uma comédia muito bem feita, né? Paulo Pontes, né? Muito boa mesmo. Você encarnou também o papel do guerrilheiro Valentim no musical Beijo da Mulher-Aranha, ao lado do Miguel Falabella e da Cláudia Raia. Você cantava e dançava. Mas você estudou canto e dança? Sim. Ou você recorreu aos aprendizados ali dos primeiros musicais? Não, eu sempre estudei. Eu nunca fiz uma escola de teatro. Eu consegui meu registro profissional porque, um certo tempo, tinha tanto trabalho que o sindicato, ele autorizava você para o Ministério do Trabalho. Então, era isso. E eu tinha trabalhos comprovados, né? Você tinha que comprovar que tinha feito esse trabalho. Mas canto e dança foram coisas que eu sempre estudei. Sempre. Cantar, eu sempre gostei de cantar. Desde criança, sou um cantor de banheiro. Era um cantor de banheiro e eu sou afinado, eu tenho um timbre legal, entendeu? Então, sempre gostei de cantar e sempre quis fazer musical. Porque eu via muito musical. Na Sessão da Tarde tinha muito musical, não é? Então, assim, aquilo me encantava, aquele mundo, me encantava. Hoje em dia eu estou um pouquinho sem saco, mas eu gostava muito de ver. Fiz aula com a Tatiana Lescova, né? Dançou com a Sueli Franco.
Dancei com a Sueli Franco, adorava a Sueli 6 Franco. lições, como é que chamava? Ali aquela coreografia do Carlinhos Jesus. Daquele 6 espetáculo. lições de dança, né? Em 6 6 semanas. aulas de dança em 6 semanas. Out of the tree of life, I just picked me a plum. You came along and everything started to hum. Still, it's a real good bet, the best is yet to come. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Aí, entre os musicais que você participou, tem também o Rock Horror Show. De repente um frisson, King Kong chorou. Foi aí que seu filme queimou. Orson Welles espalhou o boato do fim. E a plateia então gritava assim: Science Fiction. Acho que você ganhou o prêmio também, ou foi Ganhei. indicado? Ganhou, Ganhei, né? ganhei o prêmio. Você fez também o Eliso musical. Você fazia o Ronaldo Bosco. Sim, isso aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Temos mais um depoimento aí de alguém que participou também do Eliso musical. Eu acho que nem preciso falar do ator Tuca Andrada, porque é um ator que já deu todas as provas do seu talento, do seu comprometimento, né, com a profissão, né, um ator excepcional. Já vi Tuca em diversos trabalhos incríveis. Mas eu quero falar do Tuca colega de camarim, né? Tivemos a oportunidade de dividirmos camarim em Elis, a musical, e um gentleman, né? O Tuca, um colega excepcional, um cara com uma cultura vasta. Então, assim, é muito bom você estar dividindo camarim com alguém com quem você possa conversar, dividir opiniões. E o Tuca é esse cara, né? Além do que muito educado, muito companheiro, né? Infelizmente no Elis a gente não se cruzava como atores, né? Em cena. Tuca, a gente ainda está se devendo essa, né? De poder se cruzar mais, assim, olho no olho, né? Em cena. Isso com certeza vai ser um grande prazer. Um beijão para você, querido! Aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. A gente dividia camarim mesmo. E Claudinho fala que eu sou um jeito, mas ele é de uma delicadeza, né? Uma pessoa muito E ali também bacana. um elenco enorme, né? Gigantesco. Era gigantesco também. E a gente fez aqui no Teatro Alfa. Ali foi uma temporada e a gente pegou Copa do Mundo. Eu disse, gente, vocês estão malucos de fazer teatro durante Copa do Mundo? Vocês piraram? Não, vamos fazer. Lotado. Estava lotado. De Jogo do Brasil. Cheio. Aí eu disse, não tem jeito. Quando o teatro dá certo, ele dá certo. Quando vai, Quando né? vai, não tem jeito. Cinema, você tem mais de 20 filmes no currículo, né? Tem menos do que eu queria ter. Menos do que queria ter. Eu gostaria de ter filmado mais. Muitas vezes eu fui chamado para fazer cinema, mas ou eu estava na televisão ou estava no teatro. Né? E cinema nunca às vezes não é na mesma cidade que você está, né? Não tem locação, você tem que se viajar e aí ficar difícil para a produção. Tem que estar disponível, né? Você tem que estar disponível para aquilo. Mas eu fiz menos, eu gosto muito de fazer cinema, gosto muito, muito, mano. O cinema, para mim, tem essa coisa do retalhos de um colando um no outro, entendeu? Assim, é só sua mão que abre uma porta, é só um olhar seu, e você tem que fazer aquilo ali. E às vezes é exatamente nisso que você consegue o personagem. Às vezes é que você pega um copo para beber água, você, peraí. Aí você, né, o personagem rebobina e você entende ele. Isso eu gosto muito no E cinema. a partir do detalhe você Do chega... detalhe, você pode descobrir todo aquele personagem, né? Às vezes um processo longo de cinema e é bem duro, né? Fazer cinema no Brasil é muito duro, ainda é muito duro. Mesmo as produções grandes, as produções que têm mais dinheiro, é muito complicado, porque há um não entendimento do bem que é isso para a cultura nacional, né? Aqui no Brasil ainda não existe um entendimento grande do que o cinema pode trazer para o Brasil, a indústria que ele pode ser. É uma pena. Mas a gente está melhorando.
No Quem Matou Pichote, você ganhou o prêmio de melhor ator ganhei em Cartagena, coadjuvante. na Colômbia. Na Colômbia, exatamente. Tem um festival, eu não Cartagena. sei se ainda tem, tinha pelo menos um festival de cinema lá. Tu não pensa que a gente te esqueceu enquanto tu tava no xadrez, não, hein? Trabalhamos dobrado, duro, eu e o Kiko. Tua parte. Agora que tu tá com essa grana toda, quer casar comigo? Quer? Agora, existe algum, na sua opinião, existe algum cuidado especial, uma atenção especial, um truque para quando você está atuando para uma tela grande? Eu mexia muito, às vezes, eu via assim, nossa, estou muito agitado na tela, né? Isso é ruim. E você vai aprendendo vendo mesmo, você vai aprendendo com o seu erro. E eu tenho uma coisa muito legal assim, que eu gosto muito e que me certifica muito, é quando eu vejo um câmera, por exemplo, olhar para mim e fazer assim. Porque aquele cara está ali todo dia vendo aquilo tanto tempo, então se eu fiz uma cena boa e o cara faz assim, é porque ficou boa mesmo, não tenho que discordar, entendeu? Então eu aprendo muito com quem está dentro do estúdio. Né? Que é o primeiro público, né? Que é o meu primeiro público, que é quem eu tenho que comover naquele momento. E que para você que é muito efusivo, né, no palco, na TV, você tem que segurar. E eu, pessoalmente, eu sou uma pessoa que fala muito com as mãos, entendeu? Eu sou nordestino demais, então eu tenho essa coisa, eu falo alto. Então, isso pode me prejudicar. Em determinados personagens, isso pode, né, não caber. E aí eu tenho que tomar esse cuidado com a câmera. Mas isso é uma coisa que veio com o tempo também. Foi com o erro que eu fui vendo os outros, os meus colegas trabalhando. Acho que eu assisto muita coisa, então eu fui vendo muita gente trabalhando, fui vendo os medalhões mesmo, né? Eu dei muita sorte, eu trabalhei com Vilca, trabalhei com Lima Duarte, com Joana Fon, entendeu? É muita gente que construiu a televisão nesse país praticamente, entendeu? Arlete Salles, né? Muita gente boa, Araciba, Labanian, enfim. Maravilha. Então eu ficava olhando para eles, peraí, eles estão fazendo assim, eu vou imitá-los. Bom, e aí você atuou como ator e cantor no papel do Orlando Silva, que é um dos maiores ídolos da música brasileira aí na primeira metade do século passado. A gente produziu um quadro sobre ele, vamos ver? Orlando Silva nasceu em 1915 e tinha apenas 3 anos de idade quando seu pai, um violonista e funcionário da Central do Brasil, morreu vítima da gripe espanhola. A infância e a juventude de Orlando foram marcadas pela pobreza e desde muito cedo teve que trabalhar duro para ajudar no sustento da família. Mas, nas horas vagas, ele gostava de cantar para os colegas e sua bela voz chamou a atenção do cantor Francisco Alves, que o levou para o rádio. Orlando foi o primeiro artista a ter um programa próprio na Rádio Nacional. E entre seus grandes sucessos estão canções como Lábios que Beijei e a primeira gravação de Carinhoso de Pixinguinha. Meu coração, não sei porquê. Orlando arrastava milhares de pessoas para seus shows, o que lhe conferiu a fama de primeiro ídolo de massas do país. A vida e a obra dessa grande figura da nossa música popular, em algum momento tocaram o coração de Tuca Andrada, que produziu e o interpretou na peça musical Orlando Silva, o Cantor das Multidões, e no show Orlando Silva Nada Além, 2 grandes sucessos de sua carreira. Uma peça musical e um show, né, inspirado nessa figura. O que te inspirou nele? Na verdade, eu cheguei no Orlando Silva de uma maneira muito louca, porque eu estava lendo o Anjo Pornográfico. Anjo Pornográfico não, o livro do Garrincha, sobre o Garrincha, do Rui Castro. Estrela Solitária. Isso. Eu estava lendo esse livro, o Anjo Pornográfico é sobre o Nelson. Eu estava lendo esse livro e, num determinado momento, ele fala que o Orlando Silva e o Garrincha, eles se encontravam na década de 70, começo da década de 70, num restaurante que tem lá no Leme, no Rio de Janeiro. E eles ficavam conversando. E ninguém nunca soube o que eles conversavam. Ele dizia, é engraçado, que foram dois grandes ídolos que tiveram problemas com álcool, né? E que se encontravam, com certeza devia estar falando de futebol, de bobagem, nada demais. Né? Ele disse, olha só, que interessante fazer uma peça entre o encontro desses 2 caras, né? Que tem uma trajetória parecida, 2 grandes ídolos populares que têm um problema
com álcool e que estão aí, né, sentados num restaurante, ninguém nem sabe quem é, passa por eles, nem sabe quem é. Aí, logo depois, o Rui faz uma mini biografia do Orlando, ele conta. Aí, quando eu olhei aquilo, disse, meu Deus do céu, essa história é maravilhosa. Aí comecei a ouvir, a ler sobre Orlando Silva, ouvir Orlando Silva, né? Tive contato com o Jonas Vieira, que foi já faleceu, que foi melhor biógrafo, a melhor biografia do Orlando Silva vem dele. Ele ficou encantado com a minha ideia e aí a gente começou a fazer. Encomendei o texto ao Antônio Debondes e a Fátima Valença, que fizeram o texto, e o Debondes dirigiu, né? E aí eu fui lá, me meti a cara mesmo, fui estudar a época, eu vi tudo quanto é de cantor que tinha na época, entendeu? Eu acho que o Orlando Silva, o que mais me impressiona nele é porque ele não é só um cantor, um grande cantor, ele é um excelente cantor. Ele é um inventor. Depois dele, todos os cantores passaram a imitá-lo, de uma maneira ou de outra. Foi uma quebra ali, né? Foi uma quebra. Não é que não existisse grandes cantores na época, claro que existiam. Carlos Galhardo, tem muita gente bacana, entendeu? O Francisco Alves, o Silvio Caldas, todos esses caras já estavam aí. E já era um sucesso. Mas ele traz uma brasilidade, ele traz que não existia ainda, uma malandragem para a música, uma brincadeira com a música, que vai influenciar João Gilberto, que vai influenciar Elis Regina, que vai influenciar os grandes cantores, entendeu? Você vê ecos do Orlando Silva, um cantor como Cazuza, por exemplo, entendeu? Você vê, ele mudou mesmo, ele é um divisor de águas. E ele tinha aquele estilo derramado. Porque isso é uma coisa da época, né? A época tinha isso. Que vai desembocar no samba-canção, naquela coisa toda da década de 50. Mas ele tinha isso. Mas o que mais interessante nele é que ele brigava. Tem uma história que ele foi fazer um show aqui no Paramount, Teatro Paramount, ali na Brigadeiro. E o maestro olhou para os músicos e disse, não prestem atenção a eles, leiam a partitura, porque se você for prestar atenção, vocês vão se perder. Porque ele brincava tanto com a melodia, ele atrasava, voltava, ele botava coisas que se o músico fosse, ele se perdia, né? Então, gênio, como o Garrincha. Quem ensinou o Garrincha a jogar futebol? Ninguém ensinou o Orlando Silva a cantar? Ninguém. Ele sabia. É um gênio. E como é que foi tua preparação? Porque você fez questão de cantar com a embocadura dele, né? De trazer esse jeito dele. É óbvio que se eu tivesse um terço da voz do Orlando Silva, eu seria cantor, não seria ator de jeito nenhum. O problema é que você, no teatro, você cria uma ilusão, né? Você joga a isca, se o público, né, mordeu, você está feito. Né? Mas havia, sim, essa minha preocupação de cantar dessa maneira dramática, entendeu? Porque é uma coisa da época. Até aí é fácil imitar, agora a voz dele. Aquele aparelho vocal é uma coisa absurdo, né? Celestial. E às vezes pela estrada e no arado lembro-me de uma toada que ela para mim cantar. Então, bom, vamos fazer mais uma pausa e na volta vamos falar do vampiro tropicalista, pode ser? Voltamos já já com o Persona. Estamos de volta para o nosso bate-papo com Tuca Andrada. Tuca, você acabou de gravar a nova versão da Dona Beija. Dá para dar um spoiler aí do que a gente vai ver? Dá. Na verdade, não é... Todo mundo fala um remake, mas não é um remake. É uma versão mesmo. A partir da história, tem alguns personagens da versão antiga, obviamente, mas tem muitos outros personagens que entraram, outros saíram mesmo. Né? E eu criei uma produção muito maior do que a Manchete fez, acho que foi de 89, né? Uma coisa assim. Por aí. Eu não tenho certeza também, não. Mas foi por aí. E é uma produção gigantesca. Eles ainda estão gravando. Eu acabei de gravar, mas eles ainda estão lá, né? O que você fez? Né? Porque é uma novela de época. O personagem que eu fiz, eu fiz o... Ai, meu Deus, como é o nome? Eu vou esquecer só para pagar mico aqui. É televisão, Coronel, dá para editar. Coronel Felizardo. Esse negócio, esses programas me perguntam como é o nome. Dá um branco na hora que eu fico, ai, meu Deus do céu. É um vilão, mas é um vilão
chega mais pro cômico, entendeu? Ele é um desgraçado, ele se ferra sempre, perde sempre, fica na mão de beijo o tempo todo. Eu não posso dar muito spoiler, porque estou proibido de falar, mas é uma coisa por aí. Legal. Agora, você disse que sofre para compor uma personagem para o teatro, mas que quando entra no palco, aí você sente um verdadeiro prazer. Como é que é isso? Eu sofro muito. Eu sofro muito. Eu fico quando estou no meio de um ensaio, preparando uma novela ou um filme, assim, eu digo, por que tanta gente quer ser ator, meu Deus? Porque isso é um inferno na vida da gente. Porque mexe com você inteiro, entendeu? Ele te bota na sinuca, né? Você tem que dar uma equação, né? Você começa a se ver, você vai, pô, mas isso aqui é parecido comigo, você, né? Tem um... E isso mexe com você, você não passa impune por um personagem, né? Ele te ensina muita coisa, ele te cobra muita coisa também. Então, tudo isso... E parir dói, né? E como é que você faz para sair de um personagem que mexeu tanto com você? Eu tenho uma coisa, eu deixo o personagem no palco ou no set. Tá. Eu não tenho, eu sei que tem atores que se deixam influenciar e que vão, né? Eu acho que os atores, eu adoro os atores, adoro. Eles são chatos e são adoráveis ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que cada um, a coisa que eu mais gosto de um ator é que cada um tem uma maneira de ser, cada um tem uma maneira de fazer. Isso me encanta. Eu gosto de ver os meus colegas, como é que eles fazem isso, entendeu? Eu gosto. Às vezes imito eles mesmo, né? Só imitando. Eu tenho uma coisa assim, às vezes, assim, como é que o Diogo Vilela faria isso? Aí eu fico, como é que ele faria isso, entendeu? Aí eu vou nisso. Se der certo, Deus. Não estou errado, então não é esse caminho. Mas eu deixo no palco, eu deixo no set, eu não tenho essa coisa. Num processo de criação, aí sim, ele está presente na minha vida toda. Às vezes eu vou ao teatro ou ao cinema, daqui a pouco eu desconcentro, minha cabeça vai para lá, para o personagem, entendeu? Tem isso. Mas eu não sou esse ator que carrega o personagem para casa. Entendi. Eu me treinei mesmo, assim, não quero, isso aqui é aqui sou eu. Mas aí entrou no palco... Aí você bota a máscara, né? Eu acho boa essa... Eu gosto, eu acho saudável. Para mim, eu estou fazendo para mim, tá? Eu acho que cada ator é diferente. Essa coisa de o ator que olha para a máscara, bota ela, mas ele olha para a máscara e brinca com ela também, entendeu? Ele mostra que é uma máscara, é uma coisa meio brechtiana mesmo, ele mostra que é uma máscara, entendeu? Então, eu gosto desse tipo de... Sempre gostei desses atores, assim. Uma vez eu vi o Antunes Filho falando exatamente isso. Eu disse, olha só, esse rapaz vai longe. Né? Muito bom. Bom, agora sim, vamos falar do Vampiro Tropicalista, Torquato Neto, né? Então, para abrir essa conversa, olha só o quadro que a gente preparou. Torquato Neto foi poeta, jornalista e letrista da música popular, ligado ao movimento da contracultura, que no final do século passado propunha uma resposta ao conservadorismo da época. Participou ativamente do movimento tropicalista, com destaque em parcerias com Gilberto Gil, Caetano Veloso e Edu Lobo. Compôs a letra de Geleia Geral, música de Gilberto Gil, que se tornou um manifesto da Tropicália. Como cineasta marginal, aventurou-se pelo experimentalismo em diversos filmes no formato Super 8. Foi também um inquieto jornalista, agente cultural e polemista. Com o advento do AI-5 em 68, partiu para o exílio na Europa e Estados Unidos. De volta ao Brasil, enfrentou o isolamento e, aos 28 anos de idade, Torquato saiu do mundo por vontade própria. Numa das suas últimas cartas, ele dizia: "O que eu chamo de conformismo geral é isso mesmo, a burrice, o escapismo, a poesia sem poesia, o papo furado, tudo parado. Eu odeio." Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber do que pode dar certo. E você está em cartaz com a peça Let's Play That, Vamos Brincar Daquilo, né? Que é sobre o Torquato e a sua obra, e que a gente foi conferir e sentiu essa tua intensidade nesse mergulho profundo que você fez, né?
na vida do Torquato? Torquato aconteceu, como eu conto na peça, de uma maneira muito engraçada. Eu estava voltando de uma peça, de uma resta do Orlando Silva. Eu parei numa livraria que era 24 horas no Rio, lá no Leblon, não existe mais. E tinha esse livro do Paulo Roberto Pires, que era uma antologia, que para mim o mais completo que tem do Torquato Neto está nisso. Torquatália. Torquatália. São 2 volumes, né? Um que é mais geral, que é mais a parte de jornalismo e poesia, os outros são as cartas, são as músicas. Né? E aí eu peguei esse livro e eu não sei porque eu comecei a ler, eu disse, que coisa interessante que esse cara, porque eu ouvia Torquato Neto, eu já tinha ouvido falar de Torquato Neto, saber dessa história de suicídio, mas era uma coisa muito, né, muito tênue, muito distante, né? Eu só sabia que ele tinha sido parceiro do Caetano, do Gil, do Edu, mas não muito mais que isso. E aí eu comecei a ler. Comecei a ler e comecei a dizer, meu Deus do céu, esse cara é maravilhoso, né? E o que eu achava muito engraçado é que uma coisa que eu falo na peça também é essa imagem do Torquato que existia de um homem muito noturno, né? Um suicida, alcoólatra, drogado, maluco, entendeu? E eu comecei a dizer, caramba, mas a obra dele não tem nada disso. É de uma lucidez essa obra, incrível. Solar, né? E muito para frente, um vidente mesmo. Ele viu o que estava acontecendo. Essa coisa que ele tem, essa relação que ele tem com o Super 8, se você pensar, vai dar hoje em dia, porque hoje em dia tem festival de cinema de celular, de filme de celular. Entendeu? Ou seja, o cara via, disse, não, pare de né? Se não tem dinheiro para fazer, olha aqui, ó. Procura brecha, é uma coisa que ele fala muito, procura essas brechas, procura os espaços para ocupar. Tem espaço para ocupar. Você não pode se acomodar. Se acomodou, ferrou. E fui construindo esse texto aos poucos, né? Pegando, e aí também, mas eu também não queria montar o Torquato de uma maneira careta, assim, nasceu não sei onde, fez não sei o quê, A solução que eu achei foi usar a obra do Torquato para contar a vida dele. Então eu conto a vida dele de acordo com a poesia dele, daquela, entendeu? O pedaço da poesia dele que ajuda que as pessoas... Porque muita gente não sabe quem é Torquato. Então, muita gente, e muita gente boa, muita gente legal, não sabe quem é Torquato. Sabe que foi um cara que viveu lá, que se matou em 72, mais nada, entendeu? Que era um cara da Tropicália, enfim. Mas não sabe. Eu mesmo não sabia tanto assim. Né? E eu disse, eu tenho que contar essa história, eu tenho que provocar a curiosidade das pessoas para irem procurar esse cara, porque... ele é fundamental para a cultura brasileira. Para mim, não existe nada mais importante dentro da cultura brasileira no século XX do que a Tropicália, como movimento cultural, porque depois da Tropicália, tudo que vem depois da Tropicália, é igual ao Rolando Silva, tudo que vem depois da Tropicália foi influenciado pela Tropicália. Tudo. Não existe nenhum movimento cultural no Brasil, após a Tropicália, que não tenha tido o início lá, entendeu? Nenhum. Nenhum. Musical não tem mesmo. É esse divisor mesmo, de águas também. Se você pegar Chico Science, vem de lá. Se você pega a vanguarda paulista da década de 90, vem lá. Se você pega o pessoal de Minas, também vem de lá, entendeu? Aquele grupo mineiro também vem de lá. Também passa por aí. Nem Mato Grosso passa por aí, entendeu? Os milhões de cantores e cantoras que estão surgindo hoje, né, passam pela Tropicália. De alguma maneira eles tocam isso. Que se não fossem esses caras... a gente estava em outro nível muito baixo, né? Eles realmente eram videntes mesmo. Norteadores, né? Uma parceira sua dessa empreitada, você sabe quem é. Fiz questão de mandar um recado para você. Falar de Tuca é ter a lembrança do carinho, é ter a lembrança da construção teatral, do ato de se deixar dirigir. Eu assino a direção com o Tuca e ele é disciplinado, né? Ele escuta, ele constrói, você fala algo, ele traz no dia seguinte construído, ou a tentativa de uma nova construção. Ele é insaciável, né? Ele é disciplinado. Fora os aprendizados do dia, né? Do dia a dia, isso é um exemplo, como a vontade que ele tem de transformar o Brasil num lugar bom. Ele traz a vida, ele traz a política para a vida, ele não divide uma coisa para outra, ele é intenso no seu querer, ele é intenso na sua atuação, ele é intenso nas suas amizades. Então, assim, eu só tenho um grande amor, eu digo, Tuca, amor.
E só agradecendo o fato dele ter me convidado para trabalhar, o fato dele ter me inserido de novo na vida, né? Porque depois de 35 anos a gente teve esse reencontro. Então, viva Tuca Andrada, viva Tuca, viva Tuca. Beijo, querida. Maria Paula, a gente estudou no mesmo colégio. Ah, é? No Aí eu Contato? saí no contato. Exatamente. Foi lá que eu dancei com ela, fazia aula de dança, dancei com ela. Depois ela ficou muitos anos em Paris, e eu vim para cá, né, para o Sul. E a gente não se encontrava nunca. Assim, ela ia, às vezes, com um espetáculo lá para o Rio, mas eu estava ocupado, eu também estava em cartaz, eu não podia ver. E aí, quando eu cheguei, resolvi montar essa peça, eu entendi que eu tinha que começar por Recife, né? E aí eu disse, Maria, tem que ser você fazer, né? E deu super certo, a gente se completa muito. Brigamos pra caramba! Gente, eu sempre tenho razão. Ela não tem... A razão sempre está comigo. Na sua opinião, você sempre tem razão. Eu tenho razão. Mas foi um encontro muito amoroso e que deu muito certo, que bom que deu certo. E tem dado até hoje. Vocês fizeram um curta-metragem lá. Sim, sim. O primeiro filme do Lírio Ferreira e do Paulo Caldas, que era um curta-metragem, chamado Crime da Imagem, que é uma história do Antônio Conselheiro antes dele virar o Antônio Conselheiro. Por que ele virou o Antônio Conselheiro? Isso é uma lenda que tem no Nordeste, que já foi, muita gente né? já foi personagem dessa lenda, mas dizem que também o Antônio Conselheiro virou, né, um peregrino, por causa da traição da mulher, uma coisa assim. Porque uma mãe arma uma coisa, né, que a mulher está traindo ele, aí ela inventa uma viagem, aí ele inventa uma viagem, mas fica escondido. Então ele inventa uma viagem, fica escondido, e ele vê um homem entrando na casa, e ele atira. Quando ele vai lá e vê, ele atira, vai lá e mata a mulher. Aí quando ele volta, que ele vira, é a mãe, que está disfarçada de homem. Muito doido. E daí ele fica maluco e vira o Antônio Conselheiro, vira um Messias. É uma história que se conta mesmo. Ela tocou num ponto aí que é de você levar a política também para a tua vida. E a gente percebe isso também no seu espetáculo. Então, sem criar muito alvoroço, só para dizer, está muito presente também na tua vida, né, a política? De uns anos para cá, sim. De uns anos para cá, sim. Para dizer a verdade, eu vi que eu era muito alienado. Muito. Não que não me preocupasse com o que era esse país, entendeu? Com a fome, com a ignorância, isso tudo sempre esteve presente na minha vida, na minha carreira. Mas de ser mais presente, né, e veemente, e falar mesmo, e dar a cara a tapa mesmo, isso me custa coisas, isso me custa trabalho, isso me custa dinheiro, entendeu? Eu sei que muitas vezes eu já fui afastado do trabalho porque eu falo, mas paciência, eu não me arrependo não, nem um pouco, cara. Tá certíssimo. Agora, você diz também que chora muito. Sou muito chorão. Você é chorão? Sou Tem muito psicólogos e psiquiatras que dizem que se emocionar com alguém que sofre, ou mesmo com a cena de um filme, é um sinal de empatia com o próximo. Eu choro com propaganda na televisão, comercial eu choro. Tem essas épocas de estreia, eu fico numa sensibilidade muito grande. Então, qualquer coisa, um abraço, às vezes, a pessoa vem me dar um abraço que eu sinto que é uma coisa de verdade, eu me emociono. Eu sou muito chorão, mas os homens da minha família são todos chorões. É mesmo? Tanto par de pai como par de mãe. Todos são chorões. A gente chora, meus irmãos choram muito. A gente é assim, Tuca, você já declarou que gosta de interpretar grandes personagens, né? E que tem o sonho de levar Dom Quixote para os palcos. Esses planos estão de pé? Estão de pé. Eu preciso de muito mais maturidade artística para poder fazer o Dom Quixote. Preciso entender que recorte eu daria no romance para fazer, entendeu? Não é uma coisa que nem passa pela minha cabeça, mas é um personagem que eu gosto, é um personagem que me emociona muito, Dom Quixote. Aliás, de toda a literatura, é um dos que mais me emociona. No caso do Dom Quixote, o que te chama mais atenção? A alienação dele, a loucura? Exatamente isso. Ele vive num mundo que não é o real, entendeu? Ao mesmo tempo, é o real. Para ele, né? Aquela inadequação dele, eu acho isso lindo. Inadequado, né? Ele não está... ele não cabe naquele mundo. Ele inventa um mundo para ele, porque ele não cabe nesse mundo. Esse mundo é muito cruel para ele. Eu acho isso emocionante, acho. Mas eu preciso estudar mais para falar mais do Dom Quixote, entendeu? Eu preciso estudar bem mais. Porque... Bom, do jeito que você é crítico, com certeza, né, filho?
Tuca, infelizmente o programa está chegando no fim. Foi uma ótima conversa. Foi mesmo. Mas a gente queria fazer um pedido para você. Dá para encerrar com alguma coisa do Torquato Neto que você está fazendo nos palcos agora? A seu critério? A meu critério. A seu critério? Ótimo, então. Nós vamos nos despedindo. Lembrando que o nosso programa está disponível no YouTube para você ver, rever e recomendar. E voltamos na semana que vem. A gente se vê no próximo domingo. Até lá. E a gente encerra o programa com Tuca Andrada e Torquato Neto. Cogito. Eu sou como eu sou. Pronome pessoal intransferível do homem que eu iniciei na medida do impossível. Eu sou como eu sou. Agora, sem grandes segredos dantes, sem novos secretos dentes, nessa hora. Eu sou como eu sou. Presente, desferrolhado, indecente, feito um pedaço de mim. Eu sou como eu sou, vidente, e vivo tranquilamente todas as horas do fim. Obrigado, Tuca! Obrigado a você. É um prazer estar aqui. Obrigada. É uma alegria, é uma delícia ver a tua paixão, né? Pelo falar. Obrigada. Obrigado a vocês, é uma honra. Sinceramente. Exatamente.